Querido Mestre Jesus, divina luz, divina presença em nossas vidas, nós, Senhor, elevamos nossos pensamentos para agradecer-te, Mestre, agradecer pela bênção deste encontro, a bênção de poder estudarmos esta doutrina abençoada e libertadora. Agradecemos, Senhor, a presença querida dos nossos benfeitores, que nestes momentos se reúnem a nós, trazendo-nos paz, trazendo-nos o carinho, trazendo-nos as energias do mais alto que nos envolvem, que tocam nossos corações. Queremos agradecer, Senhor, porque nos sentimos abençoados e honrados com a oportunidade que o Senhor nos oferece. Pedimos, Mestre, que este aprendizado, o aprendizado da vida, o aprendizado sobre nós mesmos, o aprendizado, Senhor, de quem somos, de quem és, que tudo o que temos aprendido, Mestre, possa nos transformar, que possa, Senhor, transformar nossa forma de ver o mundo, de ver a vida, de ver a nós mesmos, que nós possamos cada vez mais tomar consciência de que somos filhos de Deus, em aprendizado, em construção, buscando a liberdade espiritual. Já temos consciência, Senhor, de que esta liberdade é conquista pessoal e somos responsáveis por nós mesmos, pelo nosso aprendizado, pelo nosso crescimento. E que o Senhor nos conduz, o Senhor nos guia, o Senhor nos mostra o caminho que nos leva ao Pai. Permita-nos, Mestre, colocarmos estes conhecimentos em prática, para assim aproveitarmos melhor nossa vida neste mundo. Abençoa, Senhor, esta noite de estudo, de aprendizado, que os nossos benfeitores possam nos inspirar, possam permanecer conosco, que os nossos irmãos que se aproximam para estudar conosco possam também aproveitar os ensinamentos desta noite, tão preciosos para a nossa saúde física e espiritual. Graças te damos, Senhor, por tudo e por tanto. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Eu já tinha feito. Não sei. Experimenta abrir o microfone, alguém falar. Não sei se eu ouvi. Vamos lá, então, pro. Tá fechado o microfone? Não, tudo Tá bem. aberto? Tá Então, tá bom. aberto. Deixa eu colocar o texto aqui. Então, vamos lá. A Adriana tem como ler aí, Adriana, um pouco? Vai ler todo o texto? Vamos Pode ler ler tudo. tudo, depois a gente volta fazendo. Então, vamos lá. Tá todo mundo me ouvindo? Ok. Então, vamos lá. Capítulo 22 do livro Pensamento e Vida. É o capítulo que se chama Culpa. Quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentido de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma.
E o arrependimento, incessantemente, fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. A afeição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesma. É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que manam de todas as inteligências, encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência. Projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos, quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar, inicialmente alimentado contra nós mesmos, em mágoa e irritação contra os outros. É que os reflexos de nossa defecção, a torvelinharem junto de nós, assimilam de imediato as indisposições alheias, carreando para a acústica de nossa alma todas as mensagens inarticuladas de revolta e desânimo, angústia e desespero que vagueiam na atmosfera psíquica em que respiramos, metamorfoseando-nos em autênticos rebelados sociais, famintos de insulamento ou de escândalo, nos quais possamos dar pasto à imaginação, virulada pelas mórbidas sensações de nossas próprias culpas. É nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade, com a mais complicada diagnose da patologia clássica. A noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhe são consequentes, agirá com os seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores. Toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo, por vezes, demoradas exigências de reaprendizado. Demoradas existências de reaprendizado e restauração. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório. Se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Emmanuel. Muito bom. Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado, Giovana. Muito obrigado a todos. Então vamos lá, amigos. Nós vamos fazer um. Se voltamos aqui, né? Culpa aparece, né? Em que momento aparece a culpa?
nós podemos, né, ir parte por parte, ou podemos também fazer um início, né? Em que momento aparece a culpa? Quais são as suas características? Quais são os seus sintomas? Né? E o que configura a culpa? Né? Quais são qual é o quadro que Emmanuel, ele é como se nós estivéssemos lendo aquele livro de medicina que descreve os sintomas, né, de uma doença. Então, nós vamos refletir, né, sobre o assunto. Não vou fazer aqui meia hora de palestra, porque não é esse o objetivo. Claro que nós temos, né, Um assunto de extrema importância, né? de extrema importância. A gente pode tentar fazer no tempo que nós temos disponível, né? Mas ele deixa claro aqui, né, se nós quisermos colocar o texto, por exemplo, quando fugimos ao dever, né, nós nos precipitamos no sentimento de culpa. Então, dele pode se originar o remorso, né, que é a culpa em estado de não solução, é a culpa em estado de bloqueio energético, digamos assim, porque você sabe que errou, reconhece que fez algo que contraria, o dever moral, sobretudo, né? Nós podemos nos sentir culpados por coisas menores, mas Emmanuel fala aqui realmente de fuga ao dever, no sentido mais moral do termo, né? O dever, como nós já discutimos, né, aquelas responsabilidades que nós temos na vida, e que implicam quase sempre também consequências para a vida dos outros, como nós discutimos no encontro passado. Então, o arrependimento, ele é a culpa não solucionada, e ele gera uma série de problemas, né? Então, por exemplo, o arrependimento incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga transforma-se num abscesso mental. Então, nós vemos aqui o processo de memória, né, de repetição mental, de você ficar, né, como é possível que eu fiz isso, como é possível que eu tenha falado aquilo, como é possível que eu não tenha percebido tal coisa, né? E nós, então, entramos nesse ciclo de memórias que, muitas vezes, né, vão nos levar a criar um verdadeiro abscesso mental. Uma coisa que é importante dizer aqui, nós não podemos esquecer que o que Emmanuel está descrevendo é um processo que se passa na mente, ao nível do sentimento, das emoções e o nível mental. Nós não podemos esquecer que o perispírito responde ao corpo mental, né, à nossa mente, e o que ele está descrevendo é um processo que acontece primeiramente no perispírito, devido à plasticidade do perispírito. Nós sabemos que o perispírito é esse corpo que está ligado ao nosso corpo físico, célula por célula, né? E, inicialmente, as células do corpo físico resistem, né, a essa mudança de vibração, porque elas têm já uma vibração, né? Então, você primeiro precisa insistir nesse estado para que possa alcançar, né? Mas Emmanuel diz que esse estado pode, dependendo da intensidade, vir a contaminar, a envenenar, né, inclusive o corpo físico, atingindo áreas que têm relação com o desequilíbrio que nós provocamos. Então, o assunto é muito vasto, muito complexo, e nós vamos tentar, né, juntos, analisar e tentar entender tudo isso.
Então, neste primeiro item, né, o arrependimento, fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno. Um abscesso é uma ferida, né, que tem purulência, a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. Então, o que é que nós entendemos disto aqui? Palavra aberta. Yuri? Boa noite. Essa parte assim é muito forte, não? Porque eu fui buscar que significava essas mesmas e a descrição fala assim, a emanação fétida, que emana de animais ou vegetais e que provoca uma doença, né? Somente a palavra fétida, é como se a gente está podrida por dentro, está fétida, estamos contaminando o ambiente, as pessoas e acho que todos temos em certos grados essa culpa, não? Porque eu pensava também, não somente a culpa temos culpa dos erros passados agora, mas também estava pensando nessa culpa que é inculcada culturalmente, não? Por exemplo, com essas religiões, essa culpa do pecado original, ou que as mulheres são pecadoras e tudo isso, essa relação entre culpa e pecado que foi inculcado em todos nós, ou alguns de nós, é, tem assim, é muito forte, não? Acho que se Emmanuel trata desse tema assim para aqueles que vão encarnar, é assim como uma coisa que está muito presente em nossa vida. Está falando aqui, a culpa está em todos nós e é como é preciso esse trabalho, não? E como a culpa nos leva a autopunição. E essa autopunição não somente é para nós, mas para os outros também que estão a nosso redor. Então, essa, não miasma, pero o abscesso, eu também fui pegar que o significado é uma ferida que tem pus, normalmente está todo o tempo aí, sacando essa pus, então é como um processo que está contínuo hasta que a gente corta isso, não? Mas, pelo momento, isso. Obrigada. Bom, obrigado, Yuri. Giovana? É, eu achei assim, quem de nós, né, nunca sentiu culpa por alguma coisa? Sentir-se culpado, né, sentir remorso por alguma coisa, por um ato, por uma palavra, agressiva, por uma forma de agir, por um erro que cometeu. Nós todos, no nosso grau evolutivo, nós estamos sujeitos ao erro, né? E na semana passada nós estudamos sobre o dever, né? O dever é a responsabilidade de uma vida em consonância com as leis de Deus. Então, nós cumprimos com os nossos deveres se nós estamos vibrando, né? E vivendo em consonância com a lei de amor, com a lei de justiça. E uma vez que a gente transgride a lei divina, né, que a gente comete um erro, e um erro causa remorso, um erro traz culpa, né? Então, é um processo para aquele que tem consciência, que já está já adquiriu um certo grau evolutivo. Diante da culpa, a gente vai sentir o arrependimento, né? E com o arrependimento, né? E se a gente o arrependimento, o remorso vai causar, então, essa ferida na alma, no espírito, no coração, e se não for tratado, né? Isso passa a intoxicar, porque é algo que, como disse a Yuri, é purulento, né? Uma ferida purulenta é algo que traz cheiro ruim, né? E que permanece ali se não for tratado. Então, é no nível perispiritual, é no nível espiritual, porque se a gente fica remoendo, né? O remorso, nós já estudamos em outros momentos o que é o remorso. O remorso é remoer sobre algo, né? É ficar com aquilo e se não é tratado, aquilo passa a ser tóxico, né? E não somente tóxico para a pessoa, né, que está passando pelo momento pelo remorso ou pela culpa, mas passa também, né,
se manifestar em torno da pessoa, né? Então a pessoa passa a ser uma pessoa amarga, passa a ser uma pessoa, né, que tá que não que é desagradável, que intoxica, né? A pessoa que não se trata de uma culpa, porque aquilo fica, né? Aquilo fica remoendo dentro da pessoa e aquilo vai envenenando a pessoa e a pessoa envenena também o ambiente onde se encontra. Então, o que eu entendi desse segundo parágrafo, né? No primeiro parágrafo, ele dá a definição do que é, né? O que é a culpa, que é a transgressão, né? Não cumprir com os deveres, a gente se sente culpado por não ter cumprido com os deveres, né? Vai resultar o remorso, e aí do remorso vem então o arrependimento. E se o arrependimento é um alerta, o arrependimento é um alerta para aquele que comete um erro, porque é o sentimento de que fez algo errado. Mas se esse arrependimento, né, não te levar ao tratamento, que é, né, como diz no restante do texto depois, porque ele vai falar também o que é o tratamento, por que que Jesus nos ensina, né, a importância do perdão, a importância do amor ao próximo, a importância, né, quando ele diz perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, por quê? Porque o perdão faz parte da cura, né? O perdão faz parte do- da volta, né? Se a gente não se perdoa, se a gente não perdoa aqueles que nos ferem, aquilo vai ficar nos envenenando, e isso abre portas para muitas coisas, né? E abre portas para obsessão, abre portas para doenças, né? Doenças, porque a doença, nós já estudamos várias vezes, muitas das doenças começam na alma, né? Essa ferida, né? Que é quando ele fala que é uma ferida, um abscesso mental, é uma doença já na alma, né? E isso vai se transferir para o corpo. Então, é a origem, às vezes, é a origem de câncer, é a origem de gastrite, é a origem de muitas doenças, porque essas doenças, elas começam realmente na alma, né? Não tratada. Eu já falei aqui, acho que quem já leu o Memórias de um Suicida, é, aquele tem um personagem que ele de ter de ter sufocado a namorada dele, né, a companheira dele, ele sufocou, ele assassinou a namorada dele com as mãos, que a culpa dele, o remorso dele foi tão grande por ter feito aquilo que ele perdeu as mãos no perispírito. Então, o processo mental de culpa fez com que ele perdesse as mãos. E ele nasceu, ele reencarnou sem as mãos. Então, quando a gente vê, a gente não sei se vocês já viram, tem um menininho no Instagram que o pai, ele nasceu sem os bracinhos, ele tem o bracinho bem pequenininho e o pai ensina ele a mexer com os pezinhos para ele, né? E às vezes ele fica nervoso porque ele não consegue pegar um papel e o pai vai mostrando, né? Ele tem que aprender a comer com aquele bracinho curtinho. Ele tem 2 dedinhos assim somente. Agora, o que tem por trás, né, de uma criança que nasce dessa forma? A gente vê uma criança hoje com um problema físico, mas tudo isso, né, é resultado de um processo de culpa, né, de uma vida anterior e que se manifesta no perispírito. Então, a culpa é algo muito perigoso, né? Sentir-se culpado, sentir o remorso, e se isso não for tratado, pode levar a consequências muito, muito difíceis, né? E o tratamento é esse, é o Cristo, é o Evangelho. O tratamento do processo de culpa é oração, é estudo, é o trabalho no bem, é o amor. Então, é aquele que, né, que está vivendo um processo de remorso e de culpa, precisa buscar esse tratamento, né, no trabalho, no aprendizado, né, na oração. Então, é por isso que esse capítulo é muito importante, porque quem, né, nesse mundo nunca errou, né? Quem nesse mundo nunca se sentiu culpado. Agora, o tratamento existe, né? E depende da nossa vontade de buscá-lo. Bom, nós temos um texto, rapidamente, antes de passar a outro,
nós temos no texto uma indicação, né, de que fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga. Então, é, isso, isso indica, né, se nós temos, a Giovana falou de soluções já, mas isso indica também que o processo é um processo mental, né, emocional, e ele deve inicialmente também ser atacado nesses níveis, né? Então, o que acontece com a pessoa que entra num processo de culpa e depois de arrependimento é que ela fica repetindo, né? Ela sabe que, né, infringiu um dever, uma lei moral, e nós, pela consciência que temos, sabemos que isso implica em, entre aspas, punição. Por que entre aspas? Porque há possibilidades, né, de correção, não necessariamente de punição. Então, todos nós, né, o Emmanuel diz, quem é o criminoso, né, é um de nós que foi descoberto, ele diz, porque nós somos todos criminosos contra a lei divina, né, não tem ninguém inocente. E quando nós temos uma coisa muito precisa, uma ofensa que nós lembramos, sabemos, então nós temos que começar a trabalhar isso rapidamente, né, para que não entremos nesse processo de formação do abscesso. Como se forma um abscesso? Pela repetição da lembrança, sem que nós façamos reagir a isso. Então, o, aí vem um perigo, né? Porque tem a maneira certa de trabalhar a lembrança e a maneira errada. Então, por exemplo, num dos livros que nós estudamos, o sujeito sufocava as memórias, sufocou as memórias a vida toda, né? Que ele havia cometido um assassinato. E chegando, quando ele era jovem, forte, se ocupava, estava o tempo todo ocupado, ganhando dinheiro. Então ele foi sufocando, mas aquilo nunca foi sufocado, né? Aliás, aquilo Nunca nunca foi foi curado. resolvido, né? Ele é a água podre que ficou acumulando ali e contaminando todo o sistema energético dele. Então, no final da vida, ele desenvolve uma esquizofrenia, né? E foi a forma, né, da doença se aparecer como uma doença que não foi uma vida na qual ele ficou lembrando, né, e aquilo foi criando a purulência, né, fétida que Emmanuel diz, que envenena a vida, faz você buscar isolamento, etc, etc, né? Então, qual é a maneira correta de trabalhar isso, né? Primeiro é aceitar que sim, fizemos, não fazer das lembranças um processo de criação de remorso, porque a lembrança é aquela forma de auto-machucar-nos, né? Dizer quão criminoso eu sou tendo feito isso, mas é você dizer, sim, reconheço, não posso esquecer isso, mas tenho que corrigir, né? Então, imediatamente, a nossa mente deve procurar estratégias corretivas para que nós não entremos nesse processo ou de abafamento, que vai depois explodir com um câncer, uma esquizofrenia, uma demência, ou a lembrança que leva ao arrependimento, mas que não serve para nada e que vai envenenar a nossa vida e a vida de todo mundo que está conosco. Então veja que, né, aí a gente precisa escolher a boa estratégia, porque senão, de qualquer jeito, a gente vai ter problema, né? Daniel? Boa noite. Essa semana eu estava conversando com um grande amigo meu que o pai desencarnou em começo do ano. E aí ele tava me contando que ele falou assim, agora que me caiu a ficha.
eu acho. Eu falei, mas como assim? E ele falou assim, é que eu acho que eu podia ter feito mais por ele. Aí eu comentei, mas assim, mas você foi muito presente na vida dele. Você foi, o pai estava com Alzheimer e ele cuidava do pai e apoiava a mãe. Mas você, tinha dias que eu falava que eu tinha que trabalhar para ele. É, e eu acho que eu não devia ter falado isso, que eu podia ter, eu podia ter cuidado dele. Aí eu achei isso interessante porque às vezes são pequenas culpas que a gente cria, assim, no sentido assim, ele não é um grande criminoso, ele não fez nada assim, mas aquilo eu percebi que ficou nele. E eu na hora eu não soube, assim, eu falei, nossa, o que que eu falo para ele? Eu tentei falar, não, você fez o que você pôde, você foi um filho excelente, não precisa, você não pode levar isso, mas eu percebi que ele ainda estava, aquilo estava dentro dele, sabe? Essa culpa. E aí a minha pergunta é mais assim, até como um conselho, até porque eu, lendo esse texto, eu nunca tinha percebido como que em cada a culpa como fosse uma doença, até uma infecção, né? É uma infecção. E ali eu percebi que ele mesmo se ele mesmo criou aquilo dentro dele, sabe? Não foi uma coisa muito assim, eu não senti ele um culpado, mas foi algo que ele criou, sabe? E aquilo eu sinto que eu até vou tentar conversar com ele de novo, tentar achar algum argumento melhor, mas eu achei interessante quando a gente cria essa culpa na gente, quando a gente às vezes não tem culpa nisso. Então, Daniel, essas culpas quase sempre vêm de pequenas ofensas, né? A lei do amor. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos esquecer que a lei do amor tem três dimensões. E uma delas é o amor a nós mesmos. Então, cuidar de uma pessoa com Alzheimer é muito exigente, né? Como cuidar de pessoas em asilos, hospitais, jovens que têm problemas, né, mentais, prisões, pessoas que trabalham com saúde em geral, né, acabam se sentindo muito cansadas, pessoas que lidam com gente. Então, a gente não pode esquecer que ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, mas o amor a nós mesmos está incluso. E às vezes nós temos que reconhecer que não somos infalíveis, o perdão também se aplica a nós. Reconhecer que temos o direito de estar cansados, né? Às vezes foi melhor ele ter dado uma desculpa dessa do que ir a contragosto e acabar sendo agressivo e impaciente com o pai. Então, sim, é dizer, é verdade, você realmente foi uma coisa que você poderia ter feito diferente, mas, né, perdoe-se, porque às vezes a gente tem o direito de estar cansado, né, de estar esgotado, e são uma pessoa como uma criança, né, com autismo, síndromes as mais diversas, é algo que esgota os pais. Então, não é fugir do dever, né? É se dar um direito de um repouso, às vezes, que você precisa. Então, é, é lembrar que nós também precisamos, né, de perdão para nós mesmos. E não tem nenhum de nós que não olhe para trás e não diga quanta coisa eu teria feito diferente, né? Mas se você se deixar envenenar por isso, então é como você disse, é uma culpa que nós criamos, porque sim, eu identifico o que eu poderia ter feito diferente, né? Mas eu também identifico que, poxa, né, eu também sou humano, também me canso,
E é diferente de uma pessoa que não estava fazendo nada, que não queria fazer nada, que dava desculpas para não fazer nada, né? Então é um quadro diferente, né? Por isso que a lei geral é muito fácil de entender, mas a aplicação dela é muito caso por caso, né? E é aí que Deus é que julga, não nós. Porque só Ele conhece o que estava se passando com aquela pessoa, né? Era Yuri. Oi, sim, César, isso que você falou sobre a possibilidade de correção, como o arrependimento tem essas duas portas, não? Porque pode ser assim muito construtivo, mas pode ser tóxico, como fala aí, desse abscesso, não? E no construtivo, Kardec nos fala, não, de como o arrependimento é o primeiro passo, não, nessas possibilidades de correção. O arrependimento, depois vem a expiação e depois a correção, não? Então tem essa possibilidade, essas duas portas. E quando a gente pensa no dos erros, das culpas, o exemplo, podemos tomar Judas e Simão Pedro. Os dois faltaram ao dever o mestre, mas os dois escolheram caminhos completamente diferentes. Então, é assim, não é o erro, mas é a disposição que a gente tem para essa correção, para essa disposição para mudar. E tem uma questão no livro dos Espíritos, a questão 1004, e essa questão, Kardec pergunta, não, em que se baseia a duração do sofrimento do culpado, e o próprio São Luís que responde, e ele diz que a duração e a intensidade do sofrimento dependem exclusivamente de nossa disposição para melhorar. Então, aí para nós está a resposta, não? A gente, se temos culpa, se podemos prolongar isso muito tempo, vidas tras vidas, mas podemos também encontrar essas estratégias que você falou, não? Dessa correção. Então, sempre está dentro de nós, depende da nossa vontade, de nossa disposição para mudar as coisas, não? E você falou desse circuito, eu pensei assim, não? Como a gente lembra e aí dói. Mais a gente lembra, mais dói. E mais dói, mais a gente lembra. Então, sempre está assim, nunca termina. Isso, obrigada. É exatamente aí que é o remorso, né? Que significa morder de novo, né? Remorder. E aí a gente fica por uma necessidade de autopunição, né? A gente começa a se fazer mal. Não vai resolver o problema, não vai corrigir a situação, vai envenenar tudo em volta de nós, né? Enquanto que nós temos que escolher a saída, né, da correção e do controle mental e emocional, né? Saber como reagir adequadamente. No Evangelho, né, a gente vê a extensão de um parágrafo, né? A gente não passou da primeira linha ainda. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, se você pega, por exemplo, a palavra infração, Deus, porém, quer, né, que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis, né? Daí se segue que não é que nas pequenas coisas como nas grandes o homem é sempre punido por aquilo que pecou. Na verdade, aqui não é que Deus está punindo, né? Nós já discutimos isso, a questão se nós vamos aqui, por exemplo, o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. Aí nós poderíamos falar, nossa, que doutrina, né? Pergunta ali na Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Então, nós vamos vendo que não é que Deus é punitivo, é que o universo é feito por leis, né? E a noção é que uma lei, tanto física quanto moral, quando não obedecida, acarreta consequências, né? Se eu, ao invés de colocar
dois, se ao invés de eu colocar a coluna do prédio no lugar certo, né, que os cálculos mandam colocar, eu colocar no lugar errado, o prédio vai cair na minha cabeça, né? Não é Deus que está me punindo. Se moralmente eu falhei com a lei do amor, do perdão, da compaixão, da bondade, bom, eu acabei de ferir não só o outro, mas a mim mesmo. Então, toda infração, e por que que Deus faz isso? Porque um dia nós seremos perfeitamente felizes vivendo em harmonia com as leis divinas, né? Então, nós não feriremos nunca a lei de amor, né? Assim como não ferimos as leis físicas. Então, ninguém vai enfiar o dedo na tomada, porque você sabe que dá choque, né? Você não pula de um prédio de 10 andares, porque você sabe que vai se arrebentar inteiro, né? Então, nós já entendemos na lei natural física como é que funciona, mas na espiritual nós sempre achamos que tem um jeitinho, né? Que fica escondido às É, vezes, né? Às vezes a gente acha que por fazer, né, e sem que as pessoas saibam, fica escondido, mas nós, né, a consciência acusa, né? Mesmo que ninguém mais saiba, mas nós somos, né? Nós estamos vivendo conosco mesmos, né? Nós vivemos conosco mesmos. A gente estudou nessa semana no livro Libertação as palavras da benfeitora Matilde. E ela diz, né, numa parte, ela fala sobre isso, né, que cada um vive com seus pensamentos, cada um vive com seus sentimentos. Muitas vezes as pessoas que vivem conosco não conhecem, né, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e nós somos, né, nós temos que dar satisfação a nós mesmos dos nossos atos. Então, não tem como fugir disso. Às vezes a gente não, acha que né, muitas pessoas estão causando, né, graves problemas, né, e a gente às vezes se pergunta, mas essas pessoas não sentem, né, que estão fazendo algo errado, que estão prejudicando outros? Onde é que está a culpa dessas pessoas, né? Não sentem culpa, não sentem remorso pelo mal que estão causando? Então, são pessoas que ainda não tomaram consciência, né? Que não têm ainda, tá adormecida a consciência dessas pessoas. Eu acredito que seja isso, porque as pessoas não se dão conta, né, do que às vezes faz um ato terrível, mas não se dá conta de que está fazendo, causando mal, está causando sofrimento. Então, são indícios de psicopatia, né? Porque a pessoa está com a consciência amortecida. Mas quando essa consciência despertar e vir à tona todo o mal que foi feito, o processo, como diz Emmanuel aqui no texto, né? Mas um pouco lá no final do texto, ele vai dizer que o processo demora séculos para ser refeito, né? A volta é muito longa e dolorosa. Então, ele vai dizer aqui: cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos um ingresso inquietante na escola de longas reparações. Então, isso é algo muito é muito assustador, né? Porque nós estamos quando a gente lê os livros de André Luiz e que a gente vê, né, esses processos de resgate, de expiação, a Yuri lembrou, né, as três etapas, né, o arrependimento, a expiação e o acerto, né, a busca do refazimento. Então, esse processo, a pessoa, até chegar nesse processo, né, de, hum, de busca de solução e de refazimento, né, pode levar muito tempo no sofrimento. essa frase que a Giovana leu, né, a gente pode ir em qualquer sentido no texto, né? Pode até Verdade. lê-lo, né, de trás para frente, porque cada parágrafo é uma unidade de pensamento. Esse parágrafo que ela leu é extremamente importante, né? Como são todos os outros, mas porque lembra a atitude certa diante do erro, né? Então, é a atitude, né, de reconhecer que errou, que humildemente reconhecer que errou,
Se isso não é feito, quais são os outros caminhos, né? Então, os outros caminhos são a racionalização. Você começa a inventar razões justificativas. Não, eu roubei porque todo mundo rouba. Ele ofereceu para mim, mas se eu não tivesse aceito, ele ia oferecer para outro, né? Ah, eu aceitei porque, né, minha família está precisando, né? Então a gente começa a criar razões para poder Justificar criar o uma erro. narrativa que justifique o nosso erro. Então nós não estamos aceitando humildemente que erramos, né? O segundo os estudos de psicologia mostram, né, que a racionalização é um, mas os estudos do Festinger, né, a dissonância cognitiva é outro, e aí é mais grave ainda, né, porque aí entra um pouco no caso que a Giovana falou, essas consciências é, pervertidas, né, porque a dissonância é a distância entre, né, você tem valores, fez algo que contraria profundamente esses valores, e ao invés de corrigir, você muda seus valores, né? Você diz, não, roubar não tem problema, todo mundo rouba e isso está certo, né? Então, Em vez de corrigir, se afunda mais ainda. ao invés de corrigir, você diz, não, é isso mesmo, é assim mesmo, né? Então, a dissonância cognitiva é um desconforto que nós sentimos quando percebemos que fizemos algo. Que desconforto é esse? A culpa, né? Esse é o desconforto. E esse incômodo que nós sentimos é a culpa. E aí você, ao invés de corrigir, né, você diz, não, né, não tem problema, bem, sabe, realmente eu achava que era aquilo, mas não é não, Você tem que né? esquecer. Aí também o outro processo é o esquecimento, né, o abafar, né? Então, todas essas formas são formas inadequadas de responder à nossa culpa, né? O melhor é dizer, bom, pisei na bola, né, errei, e o que é que eu posso fazer? Ah, quem eu prejudiquei já não está mais aqui, já morreu, já. Bom, eu vou fazer então um trabalho para conscientizar as pessoas. Eu não posso trazer de volta a pessoa que eu acidentei com o carro, mas eu posso ir nas escolas dizer que eu acidentei alguém com o carro e quanto isso é doloroso, quanto isso machuca quem eu machuquei, a família, as pessoas, a vida que eu tirei e o quanto isso me machucou, né, como consciência humana. Então, há pessoas que reagem adequadamente, né, e transformam aquilo num trabalho do bem, e há outros que vão, né, reagir de modo inadequado e mergulhar no envenenamento que ele descreve, né, nos parágrafos seguintes. Podemos ir, então, no próximo, né? César, é o que ele fala de argumentação silenciosa interna, isso que você Isso. falou, hein? É uma forma, né? Porque pode ter outras, né? O que nós falamos nessa argumentação interna podem ser racionalizações, né? Pode ser um monte de coisa, mas tudo isso é não solução do problema, né? Pode ser como que a gente se torna vítima depois, não? Falar. Vitimismo, vitimismo, né? Eu fui induzido a isso, eu fui, né? O mundo é mau, as pessoas, né? Então é aquele vitimismo. E há pessoas que vão viver de serem vítimas, né? E claro que há situações que nos obrigam, né, a passar por certas situações e estar consciente disso, né, é importante. Eu acho que uma coisa muito importante que envolve tudo isso é encarar a realidade. Encarar a realidade. É não fugir, é não dar desculpas, é não, é simplesmente dizer, não, é isso mesmo, verde é verde, preto é preto, azul é azul, não,
né? O nosso mecanismo de fuga é sempre dizer, não, não, não é bem verde, é amarelo. Não, não, tá todo mundo vendo que é verde, né? Não, não adianta ser. Mas nós tentamos distorcer as coisas, tentamos convencer todo mundo, tentamos mudar o mundo para não aceitar que, né, a realidade que está diante de nós é aquela, foi aquilo que foi feito, né? Então, por exemplo, tem pessoas que batalharam pelo aborto lá. Tem o filme 43 Dias para a Vida, uma coisa assim. E a moça chega num ponto que, quando ela vê um aborto, né, porque ela ia nas universidades militar pelo aborto, ela fazia campanha e convencia as meninas a abortar, mas ela começou a perceber que ela trabalhava para Planet Parenthood e era uma companhia que ganhava por cabeça, né, basicamente, e tinha metas. Então, e quando ela vê um aborto, né, porque faltou uma enfermeira, ela precisou ajudar e estar presente no ato, e ela viu a criança sendo, né, succionada, né, sugada pelo aspirador, ela passou mal e ali ela entendeu o que ela estava fazendo, né? Então ela poderia ter entrado em depressão, ela poderia ter ido parar num hospício, não, ela virou uma lutadora contra as clínicas de aborto, né? Então é um exemplo, né? Tem outros que cometeram crimes de guerra, ou tem pessoas que cometeram um assassinato, né? Ou que, enfim, os crimes são inumeráveis, né? Mas a pessoa às vezes, né, cometeu o erro num quadro da vida dela, que ela tinha uma cabeça, tinha uma visão, tinha uma compreensão das coisas. Será que Deus julga isso do mesmo jeito que ele julga uma pessoa que está dentro da religião, por exemplo? Né? Por que que um juiz errar é mais grave do que uma pessoa comum? Porque o juiz conhece a lei de trás para frente, né? Enquanto que uma pessoa pode errar num contexto de vida, né? Eu trabalho com uma moça que ela falou um dia que ela tinha abortado, por exemplo. Falou, eu era muito jovem, eu não, né, não tinha experiência da vida, não, é uma colega de trabalho, né? E porque nós trabalhamos com jovens, né? E tem uma menina que está grávida e a questão era, né, se ela ia recomendar para a menina o aborto. Eu falei, não faça isso, né? Não faça isso, porque você não tem direito de fazer isso, né? Então, aí ela contou a experiência dela né? Agora, quantos crimes estão escondidos, né? E no nosso passado, quantos crimes estão escondidos, né? Deus nos dá a bênção do renascimento para que a gente refaça. Agora, Deus sabe julgar, né? Não somos nós que julgamos as pessoas. E entender a culpa é uma coisa importante, porque às vezes a pessoa pode passar uma vida carregando uma culpa que não precisa, né? Você pode corrigir, trabalhar, fazer o bem, ajudar outras pessoas, né? Participar de campanhas, ajudar, né, a orientar os jovens, é, né, fazer da sua vida um combate pelas boas causas. Quer dizer, nós não precisamos, né? A culpa, se ela se transforma em remorso e te anula, né? Você foi derrotado duas vezes, pelo erro que cometeu e pela reação ao erro, né? Agora, o texto, né, que Emmanuel fala aqui na sequência, né, realmente, né, a Giovana poderia ler aqui, por exemplo. A afeição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas, que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesma. É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. E aí ele vai explicar, né, na sequência, que operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências, encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência. Então, aqui na primeira ele explica que nós
desenvolvemos a nossa própria energia, né, como um campo magnético, e na segunda, né, que nós entramos em contato com as energias que são, né, que procuram as nossas. É por isso que a culpa é um perigo, né, o desalento, esse estado mórbido, né, em que nós entramos. Agora, quando ele fala de reagir humildemente, né, humildemente mesmo, né, dizer a nosso Senhor, Senhor, eu errei, né? Me ajude a corrigir, me ajude a fazer o bem. Que essa experiência me sirva sempre como uma orientação para que eu entenda o impacto de um erro na vida. E se eu fizer o trabalho certo com isso, eu vou passar a ter compaixão com as pessoas que erram. Eu vou passar a saber o que dizer às pessoas que erram, né? Eu vou passar a ter piedade do sofrimento, né? Quantas pessoas, depois de um ato impensado, vão ao suicídio, né? Então, né? O que que nós podemos sentir por um irmão desse? Compaixão, né? Porque o erro, às vezes, é tão difícil de ser aceito, é tão difícil de ser trabalhado, a constatação do erro é tão grande, né? Como a Giovana falou, imagina um sujeito que passou a vida, né, abafando a consciência, destruindo vidas e abusando do poder, e de repente você, no momento do teu desencarne, por exemplo, você vai ver o que todos aqueles que você destruiu sentiram, viveram, pensaram nos momentos de sofrimento com relação a você. Você vai ver tudo isso, você vai sentir o que eles sentiram, né? Não sou eu que estou inventando, né? As descrições deixam muito claro isso. Como é que você vai lidar com isso, Hum. né? Você tem dois caminhos, né? Ou você vira um general das trevas e diz, bom, eu sou isso mesmo, sou um monstro e vou continuar sendo. Ou o sujeito vai, né, ficar desorientado e vai passar anos nas trevas, né, até que, por uma verdadeira reação de humildade, ele peça socorro e seja tirado disso, né? Então, são processos bastante complexos, né? Nós estamos diante de um assunto muito importante, né? E conhecer sobre isso não tem preço, gente. Conhecer isso, né? O processo, o que pode, as consequências de um processo de culpa, de remorso, de arrependimento. A pessoa que não busca o tratamento, né? Ela pode viver uma vida inteira, pode perder uma vida nesse processo, né? Nós conhecemos uma pessoa no do nosso passado no centro que ela teve, né? Quando ela começou a estudar o espiritismo, ela entendeu o que ela viveu na vida dela. Mas ela viveu um processo de na juventude, de ter feito, né? De ter conhecido uma pessoa, de não ter resolvido o problema com a pessoa. Ela passou 20 anos sofrendo o remorso, sofrendo, tendo sentimento de culpa, e ela adoeceu por causa do sentimento de culpa, e ela estava buscando socorro por causa do sentimento de culpa, porque ela estava sentindo no corpo físico, né? é, a, a Não, cura, né? E não e não solução, né? estava no corpo físico a solução do problema dela. Quando ela chegou no centro espírita, ela entendeu de onde vinha o problema dela, porque era um problema de energia. Então, quando ela entendeu num estudo, né, que aquilo foi de algo que ela viveu na juventude dela, e que aquilo ficou corroendo a vida dela inteira, e que aquilo estava causando mal físico, ela falou: Meu Deus, né? Ali a ficha caiu, mas foram 20 anos de vida, né? Vivendo naquele tormento, vivendo naquele sentimento.
Então, esse conhecimento, né, de saber quais são as consequências, né, da culpa, do remorso, da mágoa, do ressentimento, tudo isso, saber que tudo isso faz mal e que nós temos que buscar a cura o mais rapidamente possível, pode nos salvar, né? Porque a pessoa que não sabe disso, quantas pessoas caem doente no final da vida, às vezes, né? Um câncer que corrói, ou um problema, né? De saúde mental, que, como César falou, uma esquizofrenia por causa de um remorso, de uma culpa, de algo feito lá no passado. Então, quantas doenças estão sendo causadas por causa disso? Né? Então, é uma bênção saber, né? É uma bênção poder estudar, né? Nós temos sempre que tomar muito cuidado, né? O que a Giovana falou é perfeito. Lembrando, né, Ainda bem que você que está aqui para me socorrer. não, não, mas é só um acréscimo, na verdade, né? Tá tudo certinho, não tem, é exatamente isso. É o acréscimo de dizer que as pessoas adoecem por múltiplas razões, não necessariamente por culpa, né? Toda infração à lei divina implica em consequências, né? Então, as infrações podem ter sido feitas no passado. A pessoa nessa vida, às vezes, não tem nada que tenha sido realmente um problema. Por que jovens têm câncer? Por que donas de casa que viveram uma vida honesta, trabalhadora, têm câncer, né? Então, pode ter um processo de culpa? Pode, né? Mas a nossa alma é complexa, nós temos muitas vidas, né? As pessoas têm sentimentos que nós não conhecemos. Você pode ter se envenenado com um sentimento de inveja uma vida toda, né? Ou de raiva, né? Mal resolvida. Não há uma culpa ali de um crime feito, o crime está sendo um crime contra nós mesmos, né? Nós estamos ferindo a lei do amor no nível do amor a nós mesmos. Quando você tem um vício que degrada a tua saúde, você está ferindo a lei do amor no nível do amor a si mesmo, né? Então, tudo isso precisa ser analisado com bom senso, Com com bondade. bondade, muita bondade para analisar, né? É, nós adoecemos, né, também porque tem a usura, né? Chega um momento que, bom, a vida, os teus olhos não, né, teus olhos não veem mais como vinham quando você tinha 20 anos, teu fígado não funciona mais, né? Mas tem problemas que vêm de outras vidas, tem problemas que vêm de pequenos, né, como o benfeitor nos falou algumas semanas atrás. São aqueles pequenos tremores de terra que vão fazendo rachaduras na construção até que chega uma hora que ela não aguenta, né? Então, as nossas emoções durante uma vida toda, por exemplo, podem ser essas, né, podem criar essas fissuras no perispírito que acabam se transformando em doenças, né? O Chico teve doenças, né? E que mistério, né? As doenças do Chico. É, quase sempre, né? Eu acredito que eram doenças que vinham do fato dele carregar o peso, né, das vidas todas que estavam em volta dele, a dor, o sofrimento das pessoas que estavam em volta dele, que era depositado em cima dele, né? Também pode ser um pedido dele ou uma imposição da espiritualidade para que ele estivesse o tempo todo sob controle, né? E com uma vida muito regrada e controlada, como pode ser um pedido dele para aproveitar o fato que estava reencarnado e esgotar todo o karma que ainda restava, sabe aquele karma assim? Ah, eu lembro que lá em 2002 a.C., eu matei uma vaca, né? Aquilo foi um crime, eu quero pagar. Sabe? É o tipo de espírito que vai pagar até as galinhas que matou, entendeu? Porque é contra. Eu não devia ter feito isso. Podia ter comido Banana. banana, entendeu? Então, são espíritos que chegaram num nível que nós não temos entendimento, né? É como Emmanuel, quando falam de Jesus, perguntam de Jesus para ele, ele fala meu, né? Bom, ele não fala meu, né? Mas ele diz, meu irmão, né, nós estamos muito longe de entender quem é Jesus, né? Vamos ficar aqui no nosso café com pão aqui, porque é nosso, né, o nosso terreno. Aqui a gente pode entender. Mas Jesus nós não sabemos, né? E como é que você pode falar da evolução de Jesus, do percurso de Jesus?
né? Então, o Chico já era esse tipo de espírito. Gente, se a gente aguentar 10 anos de trabalho no espiritismo, né, eu já falei para os benfeitores depois que a gente retornou ao trabalho, né? Eu falei, eu só vou começar a contar o meu tempo depois de 10 anos. Antes disso, não vale. Simples assim, entendeu? Porque Chico aguentou 75. Não é para qualquer um. Você tem que ser realmente um campeão, né? Aguentar aquele povo todo o tempo atrás dele, aquelas multidões. A gente faz um trabalhinho, né, de meia dúzia. Aquele homem recebia multidões, dormindo às vezes 2 horas, 3 horas por dia, às vezes nem isso, né? Saía do trabalho, saía do centro, já ia para o trabalho. Imagina escrever o livro Paulo e Estevão à mão, À mão, depois datilografar. depois da datilografar e fazer isso tudo de madrugada. Então, nós não entendemos, né, quem são essas pessoas. Eles são grandes espíritos, grandes exemplos. E ele aceitou a cruz da doença, muitas vezes até para nos dar o exemplo, né? Como Jesus aceitou a cruz do sacrifício para dizer, mas ninguém veio a esse mundo a passeio, né? Tem um trabalho a ser feito. Eu lembro, recentemente, num dos estudos nossos, um irmão questionando, né, porque queria que, né, as pessoas estão querendo buscar saúde nesse mundo, solução nesse mundo, né? Não, a doença existe mesmo para correção nossa, o sofrimento existe para que a gente acorde, né? Agora, lógico que a gente, entendendo o processo, deve buscar a saúde, deve melhorar a nossa vida, deve aperfeiçoar as nossas ações, né? Porque a gente entende a origem da doença, por que não vamos corrigi-la? Né? Mas tem processos que foram começados há séculos atrás. E nós temos que aguentar o rojão hoje. Vai fazer o quê? Né? Então, é muito, né? Tem coisas que estão nos acontecendo que começaram há 5 séculos atrás. Né? E você, às vezes, hoje está convivendo com espíritos, no contexto da família, da vida, da sociedade, que são relações que você viveu há 4, 5, 6 séculos atrás, sumiram por um tempo, passaram um tempão na vida espiritual, nos planos inferiores, reencarnaram em outros lugares, e aí a hora que os benfeitores viram que dava, né, que estava na hora de religar o grupo, eles vão, agora vocês vão reencarnar e vão, né? E daí a pouco a gente se separa de novo e pode retomar. Por isso, né? Amor, compaixão, tentar acertar as coisas, né? Demora para a gente entender tudo isso, né? Nós somos teimosos, nós queremos as coisas do nosso jeito e nós não damos o braço a torcer, a gente quer porque quer as coisas do nosso jeito, né? E o braço, quando não torce, quebra, né? Ô, Yuri. Eu estava pensando numa ideia, César, que é só encarar a realidade que você falou, como pode doer mais que a própria culpa, não? Porque assim como que a culpa é algo que a gente já conhece, não? Não sei como expressar, mas como que na culpa, como que temos uma certa zona de conforto, ah, falo pela minha própria experiência, tem como uma zona que a gente já conhece e a culpa, sim, para nós, os espíritas, entendemos que isso nos leva a uma ação, mas tem a culpa sim pode doer ou podemos chorar e tudo, mas ficar aí e não passar essa ação. Mas quando a gente enfrenta essa realidade, ou encara essa realidade, a verdade, então isso traz a exigência da mudança, traz a exigência de afrontar-se a uno mesmo, traz a exigência de perdoar os outros, perdonar-se a si mesmo. Então, assim, como que pensei nisso, não? Como a vezes esse encaramento da realidade dói mais que a própria culpa. Não sei, não sei. Não sei se eu entendi bem o que você quis dizer, porque o que eu quis dizer foi o seguinte: é, na verdade, eu falei de encarar a realidade para evitar os processos de fuga, racionalização, mudança de valores, abafamento, né?
É, porque são técnicas para a gente fugir e mascarar a realidade, né? Então a pessoa não quer aceitar, ela não quer chamar o que ela fez de erro. Ou no caso de um assassino, ele não quer chamar o que ele fez de um crime, né, de um assassinato. A pessoa vai abafar com drogas, é, né, eu lembro de casos lá na nossa cidade que o menino atropelou, saiu com o carro a 200 por hora na estrada, ali na avenida cheia de gente, atropelou um trabalhador. E não houve nada, porque era filho de gente rica, de gente importante, conhecia todo mundo, né? E a família ficou com aquela injustiça engasgada, né, na garganta. E esse jovem vai fazer o quê? Né? Ah, a justiça me liberou, né? Papai e mamãe podem, e né, deixa eu cheirar uma cocaína que vai passar, e aí vai indo. Né? E aí não só abafa aquele, mas comete outros crimes. Então, é essa incapacidade nossa, e isso não quer dizer que seja fácil, não, você tem toda a razão, Yuri, porque olhar a realidade é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. A gente foge da realidade, né? Dizer eu cometi um crime, eu cometi um erro, eu preciso acertar isso. Tanto que o que acontece com Judas, quando ele se dá conta do que estava acontecendo com Jesus? Ele se enforca, né? Porque ele percebe até onde tinha ido a extensão da ação dele, né? E não só levou os soldados até Jesus, ele foi lá e apresentou Jesus aos soldados, dando um beijo nele, né? Então, assim, é a traição ao nível da hipocrisia, da maldade, né? E ele não se perdoa, né? Ele não se ajoelha e pede, Senhor, me perdoa, eu agora estou entendendo o que eu fiz, né? Porque ele poderia ter vivido uma vida toda de apostolado, como Paulo de Tarso, por exemplo. Né? Paulo de Tarso mandou matar cristão. Ele faz o primeiro mártir do cristianismo, é Paulo de Tarso que faz. Né? E ele vira o maior divulgador do Cristo no mundo antigo. Quer dizer, erros, gente. Nós estamos numa escola. É inevitável que façamos erro. É inevitável. Nós não temos todo o conhecimento. E não é inevitável porque está programado fazermos erro. Mesmo quando estamos tentando fazer tudo certo, às vezes nós fazemos por ignorância, por não ter discernimento, por não ter experiência, por não ter conhecimento. Um médico, um juiz. Um juiz pode ter toda a boa vontade do mundo, mas pode escapar um detalhe No num julgamento. julgamento. Um médico, ele pode não ter visto um detalhe. Né? Ah, ele é um criminoso? Não, ele simplesmente errou no contexto do erro humano. Né? Mesmo tendo toda a boa vontade, você pode errar. Agora, tem gente que erra, né? Aqui no Canadá nós já vimos vários casos, né? A pessoa errou no tratamento médico, se suicidou. Né? Então, ou imagina um juiz que manda alguém para cadeira elétrica e depois descobre que era inocente. Olha né? Então, bom, que- veja a situação, né? Mas aí você pode querer abafar, você pode querer disfarçar, você pode querer, né, mandar matar todo mundo que sabe, para que você não seja exposto. Quer dizer, ou você reage do jeito certo, ou você reage do jeito errado, né? Então, nossos erros são uma parte da fórmula. Agora, o que Emmanuel está nos mostrando aí é o que acontece se eles não são bem resolvidos. Como a culpa e o remorso podem levar à destruição e à doença. E se nós tivermos humildade para reconhecer o erro, encararmos o que fizemos e passarmos ao modo de solução, e o modo de solução não vai se resolver, né? As lembranças vão voltar, né? Quando nós oramos, refletimos sobre a vida, né? Nós dizemos, poxa, né? Eu fiz esse erro. Mas se ele é tratado com humildade,
ele nos serve como um parâmetro para ajudar os outros, socorrer quem comete erros, né? E também para ter a humildade de saber que nós não podemos ser arrogantes, imaginando que não erramos, né? Então, é todo um processo de aprendizado, né? Há grandes santos que foram grandes criminosos, né? Há grandes santos que foram grandes Há criminosos. quem diga que São Vicente de Paulo foi o Herodes, Herodes, né? Então, e às vezes na mesma vida, né? Porque aí a Giovana está dando séculos de dando séculos de distância. distância, né? Mas é, há experiências, né, de pessoas que viveram uma vida na bagunça, Santo Agostinho. né? Santo Agostinho foi um, né? Paulo de Tarso foi outro, né? E tem outros exemplos no cristianismo, né? O próprio Francisco de Assis era um jovem boa vida, né, que vivia né, na bagunça, na farra e nas festas, e de repente ele vira São Francisco de Assis, né? E tem muitos casos assim. Então, não é o que você fez, né, é só o problema, né? É como nós reagimos ao que fazemos. Nós não falamos aqui, mas o processo de culpa, remorso também é tomada para obsessão, Ah, né? tem esse aspecto Tem esse também. aspecto que nós não tratamos, Exatamente. mas se a gente não trata, né, a culpa sentida, né, se isso não é bem tratado, você se liga, como ele no texto ele diz, você se liga com mentes que pensam da mesma forma, que sentem da mesma forma. Então, muitos processos obsessivos nascem, né, porque o que que é um obsessor, né? O obsessor é aquele que está sofrendo. Um obsessor é um espírito que está sofrendo, que não sabe lidar com o seu sofrimento. E não sabendo lidar com o seu sofrimento, ele busca reforço em outros, né? Então vai se ligar a outros que sentem a mesma coisa, né? Então vai, porque muitas vezes a pessoa que é culpada busca reforço naqueles que também, porque quer encontrar um jeito de se sentir melhor, né? Então busca naqueles que cometeram o mesmo crime um reforço. Então se liga àqueles. Então o processo obsessivo pode começar num processo de Esse é um culpa, né? aspecto, né? O outro é que um obsessor pode se valer da nossa culpa para nos enterrar cada vez mais, né, numa situação de desespero, né, de depressão e, né, nos levando a piorar cada vez mais, porque ele se vale daquela culpa, né? É, tem, né, a gente vê como o assunto é imenso, como é rico, como é complexo, né? Como envolve a psicologia humana, as lutas humanas, né? E, nossa, pronto, 2 segundinhos. Nós temos, então, né? é, eu acho assim, nós, é lógico que nós não vamos, né, esgotar o assunto hoje, nada nos impede de no futuro voltar, né, numa outra etapa, mas é extraordinário, né, porque essas descrições que Emmanuel faz da sintomatologia, né, nós podemos dizer realmente da sintomatologia, né, da culpa que vai envenenando o perispírito, que vai, né, ao ponto de criar realmente um. E aí pessoas que buscam, né, ele fala, ou isolamento, o ostracismo, ou viram misântropos, né, que não querem saber ou o escândalo, porque é aquela pessoa que passou pelo processo da dissonância cognitiva e mudou os valores, né? E, então eu cometi esse erro, né? E então agora, bom, eu sou assim mesmo e eu devo aceitar que eu sou assim mesmo e aí a pessoa entra num ciclo de fazer a mesma coisa, mas aí ele quer que todo mundo veja, que todo mundo saiba, ele publica em todo lugar, porque aí ele passa ao modo escândalo, né? Então é muito complexo.
né? A gente tem que saber como lidar e Façamos o esforço de cumprirmos com os nossos deveres para evitar tudo para isso. evitar tudo isso, né? E de nos conectarmos cada vez mais com Deus, né? Com Jesus, Isso para que que a nós, gente tenha uma vida reta, né? E não passar por esse tipo de e sofrimento. se tivermos que passar, que nós passemos da boa maneira, né? Então, como nós discutimos aqui até agora, né? As boas maneiras de passar isso, né? De trabalhar a mente, trabalhar as emoções, mudar os nossos atos, aceitar que erramos, né? Não ficar tentando as fugas que nós discutimos, né? E passar a um modo correção, né? Então, aceitar as consequências, né? Eu posso decidir não beber mais, mas eu já posso estar com o fígado comprometido. Então, o que eu posso fazer? Dizer, bom, né? Eu estraguei, né? Talvez tenha cura, talvez não, mas eu vou parar e vou corrigir. E se Deus me permitir, quem sabe eu consiga, né? Fazer uma reversão disso tudo. Então, é aceitar as consequências, porque quem fez aquilo fomos nós, né? E às vezes a pessoa passa um modo culpa, vítima. Ah, tem tanta gente que bebe, não acontece isso, né? Acontece agora, né? Então é isso. Vamos finalizando por hoje, porque o nosso tempo já esgotou. Muito bom, amigos. Vamos finalizar então, convidando a todos para a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, divino amigo, divino benfeitor, diamante puro, translúcido, que recolheu e espalhou a luz de Deus neste mundo. Que nós possamos, Senhor, despertar nossas consciências, que nós possamos ver o dever não como um peso, mas como uma escada libertadora. Que nós possamos compreender, Senhor, que muitas vezes trocamos a paz de nosso espírito por coisas tão pequenas. E muitas vezes nós compramos vidas de sofrimento para termos hoje prazeres tão pequeninos, que nós damos, às vezes, nossa alma por ninharias, que nós possamos entender, Senhor, que somos criaturas de Deus e que aos poucos devemos construir na própria alma o templo em que Ele habitará. Que o Senhor nos abençoe. Que vossa luz, vosso amor, vossa compaixão possam envolver-nos, para que aprendamos, Senhor, a bondade. Que o Senhor nos ilumine, nos proteja, nos guarde. Que o Senhor abençoe aqueles a quem ferimos pelo caminho, que lembremos ou não. Que o Senhor os abençoe com luz, saúde, paz. E que tanto eles como nós possamos seguir, compreendendo que o perdão nos liberta a todos. Abençoe-nos, Mestre. Guarde-nos hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.